gente fica até sem palavras, porque o que Deus tem feito conosco esses dias não dá para expressar essa grandeza desta glória, desta presença. Uma coisa eu sei, nós estamos dentro de um ambiente completamente celestial. Dentro de uma nuvem de glória. O céu está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e fazes de teu nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor der desta jovem. Aleluia. Curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos por essa noite gloriosa, memorável, tremenda, da tua presença nesse lugar. Deus, grande é a tua glória, grande é o teu poder, grande é o teu propósito para com esta casa e para com este povo que aqui está. Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque nenhum dos teus planos é frustrado. E nenhuma folha cai de uma árvore sem o teu consentimento. E pelo consentimento e pela direção divina, nós estamos aqui nesta noite. Para ouvir a tua voz, receber a tua palavra, Deus. Servirmos a ti e sermos poderosamente abençoados pelo Senhor nessa noite. Pai, fala a este povo, a minha vida. Usa-me, Senhor. Pela tua graça e misericórdia, Deus, estou dependendo nesta noite, como todos nós aqui reunidos. E mais uma vez, ser grande no nosso meio. Para a tua glória engrandece o teu nome. Em nome de Jesus Cristo oramos. E o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. É muito bom estar aqui nessa casa maravilhosa e a gente fica alegre. E o nosso coração fica tão emocionado que parece que vai querer pular para fora do peito. E a gente vai se aproximando de Deus e a sua presença vai nos envolvendo. E olha, o diabo começa a ficar, inquietado com isso. Mas olha, sossega o teu coração. Desprenda do que está em sua volta. Desprenda-se dos problemas. Desprenda-se de você mesmo e entre-se na presença de Deus nessa noite. Vá até Deus essa noite como você nunca foi na sua vida. E seja transformado, tocado poderosamente por Ele nessa noite. Nós estamos caminhando aqui na palavra do Senhor. E Deus tem falado conosco durante esses dias todos, mostrando esse quadro maravilhoso na pessoa de Ruth. E como ela retrata bem a igreja no Velho Testamento. Não tem uma mulher no Velho Testamento que retrate melhor a igreja do que Ruth. Ela retrata a igreja de uma forma perfeita. E isso é uma revelação maravilhosa que Deus tem nos dado. Isso é a graça de Deus, Deus falando conosco e mostrando como o seu propósito foi cumprido em relação ao homem, em relação ao seu povo. E ele é demonstrado na vida desta mulher. E aí
nós vemos que ela se decidiu pelo Deus de Israel, se decidiu pelo Deus verdadeiro. Voltou-se com Noemi e foi para Judá, para Belém, para a cidade do Messias, para a cidade onde nasceria o Rei, o Senhor, o Deus conosco, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro que está aqui nessa noite para passar pela tua vida, se você crê nele. Tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis e tudo pode acontecer na sua vida essa noite. A sua vida pode ser mudada, a sua vida pode ser transformada. Você pode sair daqui curado, você pode sair daqui perdoado, você pode sair daqui com um novo direcionamento para a sua vida, a qual você nunca teve. Por quê? Porque o grande Deus está aqui nesse lugar para fazer aquilo que você crê que Ele pode na sua vida. E foi o que Ele fez com Ruth, quando ela decidiu segui-lo. E chegou até Judá, chegou até a terra do mestre, foi apanhar espigas, foi servir na seara do mestre, na seara de Boaz, foi trabalhar. E um belo dia a sua sogra fala para ela, Noemi, representando o Velho Testamento, falando para o Novo. Porque se você quiser entender o novo, você tem que ir no velho. E o velho explica o novo. E você vai ver o Novo Testamento lá no velho. E é uma coisa maravilhosa, porque a igreja está no novo, mas você está vendo ela no velho, aqui na pessoa de Ruth. Explicando coisas que viriam quando Jesus Cristo estivesse aqui. E Noemi falando para Ruth, mostrando para ela a lei, as leis, os mandamentos e tudo para ela. E disse, olha Ruth, nós temos um parente próximo aqui. Nós temos um homem que pode nos redimir. O Velho Testamento aponta para um parente próximo. O Velho Testamento aponta para o único que pode redimir. O Velho Testamento aponta para o único que pode salvar. O Velho Testamento aponta para o único que pode resgatar o homem, resgatar a humanidade. Quem é esse a qual o Velho Testamento aponta e que chegou no Novo? O nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor. E ela apontou para Boaz e disse, tem um homem. E Boaz é o tipo de Cristo. E a igreja está no livro de Ruth, e o Velho Testamento está no livro de Ruth, e nós estamos ali também, porque fazemos parte da aliança com Abraão, porque fazemos parte do povo de Deus, e nós estamos na página dessa Bíblia, porque os passos que Ruth deu, são os passos que a igreja verdadeira de Jesus Cristo, não a igreja nominal, não a igreja que carrega uma placa, não o que se diz ser, mas a que realmente é, seguiu os mesmos passos que Ruth seguiu. São as 4 fases: decidindo, servindo, descansando e sendo recompensada. E aí ela disse, nós temos um parente, um resgatador, o único que pode fazer isso. Não tem outro, só tem Ele. Unge-te, banha-te, veste a melhor roupa, porque Ele passará na ceifa, Ele passará na sua seara, e você vai até Ele. É interessante que ela manda ela fazer 3 coisas para se encontrar com o seu resgatador: banhar-se, vestir-se a melhor roupa e se ungir. Se eu não fizer essas 3 coisas, eu não me encontro com Ele. Se você não fizer essas 3 coisas, você não se encontra com Ele. São coisas espirituais
que a fé promove em nós: banhar, vestir e ungir. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Essa é a escada da igreja. Essa é a escada da graça. Você é justificado em Cristo Jesus pela fé. Não é por obras, não é por ser bonzinho, não é por ser bonitinho, não é por ser cheirosinho, mas é por fé. É pela fé. Essa foi a espada que atravessou a Igreja Católica do século XIV, quando cobrava indulgências para as pessoas serem salvas. Aí Martinho Lutero levantou e disse: não, é por fé. Uma palavra dessa, a igreja ficou ruim das pernas e caiu quase para não levantar mais. Porque a palavra de Deus não tem nada mais, nem a bomba atômica é mais poderosa do que a palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso. E ai daquele que vai contra a palavra de Deus. Ai daquele que se levanta contra a palavra. Você pode se levantar contra mim, você pode se levantar contra a igreja, você pode se levantar contra quem você quiser, mas o homem que se levanta contra a palavra, ele está perdido. Tentaram incendiar a Bíblia, tiraram-a da mão do povo. A igreja fez isso, a igreja. Não Deus, a igreja. Deus vai tirar a sua palavra da mão do povo? Mas a igreja vai, porque ela tinha outros interesses. A igreja, aquela. Chegou um tempo que não deu para tirar mais. Mas isso é outra história. Justificação pela fé. Santificação pela palavra. Não tem outra coisa que limpa o homem que não seja a palavra de Deus. Vós já estáis limpos, disse Jesus, pela palavra que eu vos tenho falado. Tem gente que fica esperando uma profecia para parar de fumar, para parar de adulterar, para parar de mentir, para parar de se comportar de forma inconveniente. Não, porque Deus tem que falar. Você é santificado pela palavra de Deus. Santificação. Depois vem o revestimento, o batismo no Espírito Santo. O poder de Deus que está nesse lugar caindo agora no seu coração e enchendo o seu coração, enchendo o coração daquele que crê. Aquele que crê na palavra, que crê no Senhor Jesus Cristo, ele se enche com esse Espírito e ele transborda na presença de Deus. E ele recebe o batismo pela fé, e ele é uma pessoa completamente revestida do poder de Deus, transformada para profetizar, para declarar as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E ser um instrumento em suas mãos. Nenhum homem pode pregar, pode evangelizar, pode fazer alguma coisa para Deus, se ele não for primeiro ungido pelo Espírito Santo. Não é diploma, não é canudo. Deus não se aprende em banco, não se aprende Deus em banco de seminário, em escola, em coisas. O ensino é bom, não estou falando contra o ensino, mas você tem que ter uma experiência pela fé, de uma forma sobrenatural, porque Deus não se entende pela cabeça humana, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. É pela fé que você entra, é pela fé que você chega. É pela fé que você recebe. É pela fé que Ele te capacita. É pela fé que Ele te reveste. E só depois de revestido pela unção que os discípulos foram. Eles não foram antes, não. Tem pastor, tem gente que acha que porque estudou, porque sabe falar bem, parabéns, você fala muito bem. Muito melhor que eu sou um caipira. Você é um doutor. Você tem anos e anos de estudos. Mas, olhe para a Bíblia e vê se você está lá dentro. O que está lá dentro são homens revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E sem nenhuma credencial humana sobre eles.
Mas se você quer continuar assim, siga em frente. E ela se preparou e foi onde ele estava. E ela disse: deite-se no mesmo lugar que ele estiver. No lugar que ele estiver, você deite-se. No lugar que ele deitou ali no Calvário, a qual lhe deu a sua vida, esse é o meu lugar, a qual eu devo deitar e entregar a minha vida a ele também. Esse é o lugar que você tem que entregar a vida a ele. No Calvário, na cruz, morrendo para si mesmo, entregando-se completamente a Cristo, dizendo: a minha vida não mais me pertence, mas pertence àquele que me amou e se entregou por mim. Que romance maravilhoso entre o homem e Deus. Que romance maravilhoso e lindo entre Ruth e Boaz. Deus é romântico, Deus é dramático, Deus é maravilhoso, e Ele quer nos envolver na sua história e fazermos que nós fizermos parte desta aliança maravilhosa que Ele quer ter comigo e com você, com todo homem, mas que só tem uma maneira de chegar: é pela fé e é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. De outra forma, é canoa furada. E ela deitou-se no mesmo lugar. Noemi disse para ela: deite-se aos pés dele. Não na cabeça, não do lado, porque você não é esposa, mas deite aos pés. Humildade, humilhação, rendição. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela é humilde. Ela se humilha diante de Deus e se humilha diante das pessoas. O povo de Deus, eles são ovelhas. Eles não são lobos, muito menos bodes. Eles são ovelhas. E a ovelha não questiona nada. Pessoas que não sabem lidar com a ovelha têm até raiva porque o bicho é manso demais. Mas é uma característica do servo. Ele serve. Ele não veio para servir os outros, para ser servido, mas para servir os outros. Ele, sendo o Senhor, serviu a todos. E nós? E eu? E o povo dele? É a rendição que nós devemos ter a ele e a mesma rendição que nós devemos ter às pessoas. Ninguém vive para si mesmo. Aquele que vive para si mesmo é o mais miserável dos homens. Paulo disse: nós não vivemos para nós. Nem vivemos, nem nascemos para nós mesmos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E para Ele nós vivemos. E se vivemos para Ele, vivemos para aqueles aos quais Ele também morreu, que são os meus irmãos. Não tem coisa mais vergonhosa, mais indecente do que crente brigando, do que confusão dentro de igrejas. Isso é indecente, isso é vergonhoso, porque esse não é o Espírito de Cristo. Jesus Cristo, quando ele estava ali se rendendo, por quê? Ninguém tirou a sua vida, ele deu. Ninguém pode tirar a minha vida, eu dou. Tenho direito a dar e direito a reaver de volta. Esse poder eu recebi. Quando ele estava ali, e o Pilatos ficou nervoso e disse: diga, fala alguma coisa. Eu tenho poder, tu não sabes que eu tenho poder para te libertar? Como tenho poder para te crucificar? Por que tu não fala nada em tua defesa? Pilatos ficou irritado porque ele não se defendia, porque ele estava calado. Ele disse: olha,
eu vou falar. Nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Mas eu te digo uma coisa, aqueles que me entregaram a ti, maior pecado têm. As palavras dele emudecem qualquer homem. As palavras dele não tem o que você dizer em volta ou retrucar o que ele está dizendo, porque são palavras de Deus. O homem reconhece a palavra de Deus dessa forma, ela é inquestionável. Só questiona quem não é de Deus. Mas quem é de Deus, reconhece a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Não é isso que Jesus disse? Deitou seus pés, cobriu-se com o manto dele. Cubra-me com o teu manto de mandamentos. Cubra-me com a tua justiça. Cubra-me com a tua palavra. Cubra-me com o teu manto. Eu estou debaixo da tua autoridade, do que tu dizes para mim. Cubra-me com a tua palavra, Senhor. Cobre essa igreja com a tua palavra, nossas vidas. Cobre-me com o teu manto. Queremos estar debaixo desse manto sagrado, que é a tua bendita palavra. E o manto é algo tremendo. Eliseu herdou o manto de Elias. Aquele manto que Elias usou para ferir as águas e atravessar. E que do outro lado do Jordão, quando ele foi elevado aos céus, o manto caiu. A única coisa que ficou foi o manto. Aquele manto tinha um mistério. Aquele manto tinha um significado. Aquele manto representava algo. E Eliseu correu e agarrou o manto de Elias, o manto do profeta. E ele pensou, vamos ver se o manto do profeta cabe em mim. Porque se o manto do profeta couber em mim, eu também sou profeta. Se a palavra que estava nele estiver em nós, nós também somos como ele. Nós também somos parte dele. E ele pegou o manto, feriu as águas. Onde está o Deus de Elias? E a água se abriu. Ele falou, deixa eu colocar esse manto, porque eu tenho me tornado também como um profeta. Aquele manto se encaixou direitinho em Eliseu. O manto de Elias se encaixou direitinho em Eliseu. Serviu. Se eu pegar o meu paletó e dar para o Edivaldo, vai ficar uma... Né? Até porque nós não temos a mesma medida. Mas espiritualmente ali, o manto serviu certinho. De Eliseu, de Elias, para Eliseu. Caiu como uma luva. E a palavra cai como uma luva. Para aqueles que querem ser como Cristo. O manto serve certinho. Fica justo, fica certinho nele. E ele não tenta adaptar o manto à sua vida. Ele se adapta ao manto. Ele não tenta pegar o manto, pegar a palavra e fazer do jeito que ele quer. Não, ele não faz isso. Ele que se adapta ao manto. Ele que se adapta à palavra. Ele que se adequa. E ele anda debaixo daquele manto profético, daquela unção profética. Por quê? Porque ele está debaixo daquela autoridade. Ele está debaixo daquele Deus. Ele é que é Deus, e eu sou servo. Eu estou debaixo do seu manto. E o seu manto me governa, a sua palavra me governa. Assim estava Ruth, e assim deve estar eu e você, a igreja, debaixo do manto da sua vontade. E aí, ela deitou-se debaixo do manto, e Boaz, conversando com ela,
disse para ela, perguntou quem era, ela se apresentou como Ruth. Ele disse, bem-aventurada tu és, mulher. Vejo que tu és uma mulher virtuosa. E tu és uma mulher valorosa. E ele entendeu tudo aquilo que ela estava querendo ser resgatada por ele. Ele disse, como tu és uma mulher virtuosa? Porque tu não foste atrás de nenhum jovem. Tu não foste atrás de nenhum franguinho bonito. Porque Boaz já era um homem amadurecido. Tu não fostes, porque tu és mulher formosa. Mas tu vieste atrás de mim, tu és uma mulher justa. Tu és uma mulher direcionada. Tu vale mais do que rubis, como diz a palavra. Mais do que joias. Uma mulher como tu, Ruth, tem um valor inigualável. E eu não vou descansar enquanto eu não te resgatar. Fique tranquila, descanse. Porque enquanto eu não te resgatar, eu também não vou, eu não descanso. E ela pôde descansar. Porque agora ela tinha alguém que tinha comprado as suas dívidas, que tinha comprado a sua pobreza, e agora ia lhe dar um nome. Sabe que é isso que a gente precisa, que o homem precisa? Alguém que comprasse a sua dívida? Qual o homem que não peca? Qual o homem que não deve para Deus? A gente deve até o ar que a gente respira e não temos como pagar. Isso é que é pior. Nem aqueles bilionários lá dos Estados Unidos, da Europa, não vou mencionar o nome de ninguém, eles não têm como pagar, por mais dinheiro que eles tenham, nem o ar que eles respiram. Aí nós vamos falar em mais o quê? E os pecados nossos? Como pagar? Então eu sou um devedor, desde que eu nasço, já nasço devendo para Deus. Jesus virou para aqueles fariseus e diz, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os homens irrepreensíveis aos olhos humanos. Foi saindo de um por um, porque todos tinham, todos têm. E a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Agora eu vou bater no peito e me achar alguma coisa? Tem que estar muito cego. Tem que estar muito ignorante. Mas um dia nós éramos ignorantes. E Deus teve misericórdia de nós e fez que a gente vê que nós somos um devedor. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos de misericórdia. E você entrou aqui nessa noite porque você precisa disso. E eu quero te dar uma boa notícia. Aqui é a casa da misericórdia. É a casa do perdão divino de Deus e da restauração do homem. A presença do Deus vivo. Este é o lugar. Ela precisava. Alguém que fizesse isso. E nós precisávamos. E como pagar o preço do nosso pecado? A Bíblia diz o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Como é que vai pagar? E Deus tinha que salvar a sua criação. E como é que ele ia salvar a sua criação? Ele tinha que cumprir a lei e se tornar um parente próximo. Boaz era o parente próximo, era o parente redentor. E ele se tornou o nosso parente redentor quando se fez carne, quando se tornou um de nós. E aí ele foi à cruz do Calvário, sem cometer pecado algum, sem merecer. Ele assumiu a nossa morte, ele assumiu a nossa dívida, indo à cruz do Calvário e pagando o preço de todos os nossos pecados. E quando ele estava ali morrendo na cruz, ele disse, Pai, está consumado. Toma agora em tuas mãos o meu espírito. E ali ele se rendeu. E a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O que significava aquilo? Que agora ele tinha pagado o preço. E através dele nós temos agora acesso direto a Deus.
E Boaz saiu ali para ser o seu resgatador. Havia outro, também parente, que poderia resgatar. Isso é uma representação do diabo, porque ele tem direito naquela alma que peca, porque ele que induziu o homem a pecar, e o homem se vendeu a ele, mas só que ele não pôde resgatar, porque aquela ali pertencia a Boaz, pertencia àquele homem, e nós pertencemos a Jesus Cristo. O maligno não nos toca mais, nem tem direito mais na nossa vida, porque nós fizemos a nossa decisão e nós somos agora do nosso resgatador, o Senhor Jesus Cristo, que remiu os nossos pecados. Aleluia. Então, Boaz assumiu, e ele deu um testemunho público de que tinha redimido Ruth, redimido Noemi e tomado Ruth agora como esposa. Ele deu o testemunho público, e Jesus Cristo deu esse testemunho público, embora o homem não reconheça, não entenda, mas a Bíblia diz: a uns foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a outros não. O que adianta falar de Jesus sem conhecer os mistérios do reino dos céus? O que adianta falar de Jesus, de uma cruz, de um calvário, sem entender o porquê daquilo e o que aquilo tem a ver com a minha vida? Não adianta nada, vai ficar falando landainha no meio da igreja, enganando o povo e tudo mais, sem as pessoas abrir o coração e experimentar a graça divina, o perdão divino e o efeito poderoso da cruz do Calvário em sua vida, tendo uma nova vida em Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. E aí, ele deu testemunho público, como o próprio Jesus fez, dando testemunho público para toda a humanidade. Qual é o ser humano que não sabe que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás? Eles tanto sabem que ainda divide os anos da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo. Olha, o testemunho está até no calendário, está o testemunho de que aqueles anos atrás, o Deus Emanuel, Deus conosco, estava pisando nas ruas de Jerusalém, entregando a sua vida, sendo um parente próximo, vindo a esse mundo para resgatar a sua criação, pagando o preço do meu e do seu pecado. Ele deu testemunho público para os homens, para os anjos, para o inferno, para todo o universo, de que ele comprou. E agora essa igreja, e agora esse povo, e agora essa multidão de pessoas que creem nele, é dele, porque ele pagou o preço por elas. Aleluia. Pertence a ele. E ele deu testemunho público. Naquela época tinha o costume de jogar os sapatos no meio do povo, os anciãos, e todos testificaram aquele ato de Boaz, redimindo Noemi e tomando Ruth como esposa. E aí, quando ele fez aquilo, nós vamos aqui para o texto que nós lemos, para nós encerrarmos esta mensagem. Ele disse o seguinte, o texto diz o seguinte a partir do verso 11, né? Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas de que tu resgataste essa mulher. E o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Começa a exaltação de Ruth. E os anciãos disseram: olha, que Deus faça com essa mulher, essa moabita, essa mulher que não era ninguém, essa mulher que vem lá de uma terra de incestos, que perdeu o marido, mas que um dia creu, se arrependeu, voltou-se sua vida para o Senhor. Deus faça dessa mulher que não era nada, como Raquel e como Lia, esposa de Jacó, que são mães das 12 tribos de Israel. Olha como Ruth foi exaltada.
Irmãos, eu acho lindo o caminho da exaltação, porque o caminho da exaltação, ele começa de baixo, ele não começa lá em cima, não. Ele não começa com o nariz para cima, não. Se achando alguma coisa, esse é o caminho da descida. O caminho da descida é você começar se achando. Mas o caminho da subida é você começar humilde, você começar se esvaziando e se anulando completamente, como Jesus Cristo fez, nascendo numa manjedoura lá no curral, indo até o Calvário, para depois ressuscitar dos mortos e se tornar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ter o nome que está acima de todo nome, para que todos aqueles que pronunciarem o nome nos céus, na terra e debaixo da terra, dobrem seus joelhos e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A história de Ruth é a história da igreja. A história de Ruth é a história minha e você. É na labuta, é na dificuldade, é no choro, é na perseverança. Mas Deus vai dando refrigério, Deus vai dando alimento, Deus vai dando descanso. E quando chega no momento certo, Deus nos exalta e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! 2 discípulos chegaram para ele e disseram assim: Jesus, aliás, a mãe deles, ele devia ser ainda aqueles discípulos de 20 anos, né, que ainda fica com mãe para cá e mãe para lá ainda, né? É um discípulo mais novo, né? E as mães deles chegaram assim e falaram: olha, concede que meu filho, um assente à tua direita, outro assente à tua esquerda. Querendo o quê? Exaltação, né? Jesus Cristo falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Você não sabe o que você está pedindo, pastor, irmão que me assiste. Você não sabe o que você está pretendendo com esse estrelismo todo, com essa pompa toda. Aliás, como disse Jesus, eu acho que você não sabe nem de que espírito sois. Como ele disse para aqueles, né, que queriam. Vocês não sabem. Vocês podem receber o batismo que eu sou batizado? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Está vendo o caminho aí? Vocês podem? Vocês querem chegar lá? Recebam o meu batismo, tomem o cálice que eu vou tomar. Vocês podem? E eles foram corajosos e disseram: podemos. E realmente puderam. Mas Jesus disse para eles: amém. Contanto sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim vos dizer. Como isso pode acontecer, eu não vou dizer, não sei. Não quis falar. Então existe uma trajetória. E Ruth passou por essa trajetória. E agora chegou o momento de ser exaltada. Tomou uma decisão, passou a servir, teve descanso e agora exaltação. Por quê? Porque Deus escolheu ela, irmãos. Deus escolheu você. Foi você que escolheu ele, não. Foi ele que te escolheu. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, segue-me. Chegou para Mateus e disse: Mateus, segue-me. Subiu no monte, orou. Escolheu 12. Ele escolheu. Foi eles que escolheram ninguém, não. Eles estavam trabalhando. Eu vos escolhi, diz o Senhor. Ele escolheu você para estar aqui essa noite. Ele trouxe você aqui essa noite. O anjo dele foi te buscar na tua casa. Você foi guiado pelo Espírito Santo, embora relutando, mas Deus te trouxe. Porque Ele tem um propósito na tua vida. Então se agarre-se na misericórdia de Deus. E saia daqui abençoado em nome do Senhor Jesus. Ruth foi escolhida. Desde antes da fundação do mundo, Deus a conheceu. Deus a viu, Deus a escolheu.
E por isso ela passou por todo esse processo e agora ela está sendo exaltada, casando-se com Boaz, casando-se com o Senhor da Seara. E nós estamos caminhando para um casamento também, né? É o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui preparando uma noiva. Quem é essa noiva? Somos nós. Ruth sendo preparada. A noiva, a igreja. Mas olha, irmãos, sabe quem prepara ela? Sabe quem prepara? Não sou eu, não é igreja, não é. O único que pode preparar a mim e a você é o próprio noivo, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que prepara. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele já vos tem preparado, porque Ele tem escolhido você, Ele tem trago você a esse lugar, você tem crido nele, você tem entrado no processo de Ruth, e o teu destino é o casamento com Ele na glória. Esse é o destino da tua vida. Recebe essa palavra no teu coração, porque ela é verdadeira. Você pode se achar indigno, você pode se achar incapaz. Meu irmão, olha, é por fé. Deus pega o homem mais indigno. Deus pegou uma prostituta. Porque é isso que nós éramos espiritualmente falando. Adúlteros, que adorávamos outros deuses, que estávamos extraviados longe de Deus. Ele tomou uma prostituta e transformou numa virgem. O diabo lá no Éden pegou uma virgem, transformou uma prostituta, né? Espiritualmente falando, corrompeu. E Jesus pegou aquilo que era corrompido e purificou. O seu sangue nos purifica. A sua graça nos alcança. O seu amor nos constrange. O seu espírito nos convence. A sua palavra nos santifica. Então quem preparou? Ele nos preparou. Ele tem nos preparado, aleluia, para nos apresentar a Ele mesmo como virgem pura, santa e imaculada, sem nenhum defeito. Glória a Deus, glorifica Ele. Dá um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, que tem preparado a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele é digno de todo louvor. E Ruth foi escolhida. E ele fala aqui no versículo 12, falando para Boaz: e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela plore que o Senhor desta jovem te conceder. Já estava abençoando o fruto do ventre de Ruth. Aquilo era Deus em ação na vida daquele povo, abençoando a semente de Abraão, que tinha passado por Tamar lá atrás, e que ia passar por Ruth. A semente de Deus, alcançando pessoas que são fruto da sua graça, como alcançou Tamar. Tamar sabia que a semente tinha que passar por ela, e ela fez aquilo tudo não por prazer, não para ter o seu sogro. Não, ela fez aquilo tudo para que a palavra de Deus se cumprisse e a semente passasse por ela, porque tinha que passar. E daquela semente nasceu Pérez. E agora a gente encerrando, nós vamos a partir do versículo 13, lendo até embaixo. Encerrando essa palavra. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Olha só, que coisa mais profética. Porque de certa forma era um paralelo, né? Porque o filho do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, resgata o velho mesmo. Mas aqui, continuando: e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos.
Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas gerações de Pérez, filho de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Diraabe. Não está aqui, mas é Diraabe, aquela meretriz que foi resgatada. Diraabe gerou Boaz, Boaz de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, do qual da linhagem segundo a carne vem o Cristo, o Senhor Jesus, o Salvador, o Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido, o Deus conosco, aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, igreja, e adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique, glorifique e exalte ao Senhor nesta noite. Não deixe de exaltá-lo, e não deixe nessa noite de render a Ele a sua vida, render a Ele o seu coração. Não perca essa oportunidade. Esse é o seu momento, esse é o seu dia, essa é a sua hora. Tome por fé a palavra de Deus e entregue sua vida ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Há alguém nessa noite que deseja fazer isso? Pela fé, você ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a fé é pela fé que nós somos salvos. Alguém quer corresponder à palavra de Deus nessa noite e entregar a sua vida a Jesus Cristo? Alguém nessa noite quer fazer isso? Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão assim, uma atitude de fé, dizendo: eu entrego a minha vida a esse Deus maravilhoso. Pela fé eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas aqui nessa noite que não fizeram essa decisão e precisam fazer? Que Deus te abençoe nessa noite para você romper essas barreiras. Em nome de Jesus e por fé, amém. Em nome de Jesus, por fé, fazer isso. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo em seu coração, em sua vida. Não é por força humana, não. Não é por você ser bom, não é por obras, é fé. É fé. Você crê? Você crê? Ele só precisa que você creia para Ele poder entrar na sua vida e Ele completar e fazer esta obra. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho. Sabe o que é caminho? É o modo de vida. Entrega o teu modo de vida a Ele, entrega o teu caminho a Ele, e Ele tudo fará. Ele te convidou por fé. Agora a tua parte é entregar. Ele te convidou pela palavra. A tua parte pela fé agora é entregar. Faça isso nessa noite. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais pessoas? Faça isso nessa noite. Seja corajoso. Seja corajosa. Seja crente. Seja um cristão, não de nome, mas um cristão que segue a Cristo. Esse é cristão. Cristão que diz que é cristão. Por isso que os muçulmanos odeiam os Estados Unidos, odeiam a América, porque a América é cristã. O catolicismo diz que todo mundo é cristão. E o que é que o mundo islâmico vê no cristianismo? Imoralidade, perversão, indecência. Eles não querem saber nem da televisão americana lá, porque tudo é imundo para eles. São radicais? São cegos? São. Mas eles têm uma moral. E eles se acham muito melhor na sua moral do que os cristãos que ele vem, porque são nominais. Mas o cristão do cristianismo, não.
Uma vez um homem, um pacificador, ele disse o seguinte: olha, se os cristãos vivessem como Cristo, eu seria um deles. Que vergonha! Porque ele olha para esses cristãos nominais, a qual a igreja batizou, eles não vivem como Cristo. Mas aqueles que professam o seu nome, que creem na sua palavra, pela fé, eles vivem como Cristo, sim. Porque não é eles, é Cristo neles, é o Espírito Santo neles, é a graça de Deus neles. É por isso que nós o servimos, não é pela nossa força, não. Mais alguém nessa noite? Dá um sinal. Faça isso. Aleluia. Pega a mão do seu irmão. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Comece a orar por ele, pelo seu irmão agora. Som de muitas águas, orações, oração nesse lugar, subindo até o trono, subindo na presença de Deus. Oração que abre o céu. Oração que rasga os céus e a glória desce, trazendo bênção, trazendo cura, trazendo saúde para a igreja, trazendo avivamento para o corpo. Oh, de Cristo.